Bom dia, vamos para mais um estudo, né? Então vamos para a página 207, pergunta 371. Antes vamos nos conectar com a espiritualidade, fazer com que a espiritualidade de luz possa se aproximar de nós, estar aqui presente nesse estudo, protegendo e nos defendendo de qualquer ataque, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui. Agradecido mais uma vez por essa oportunidade de estudo, oportunidade de aprendizado. Obrigado também por esses nossos irmãos que são trazidos aqui para que possam ouvir, para que possam entender e para que possam mudar a sua frequência. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, na pergunta 371, ele pergunta assim: tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas de natureza inferior? Ele responde: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supões, mas que sofrem da insuficiência dos meios do que dispões para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Olha só, em primeiro lugar, nós precisamos prestar atenção na pergunta. Ele pergunta assim: tem algum fundamento a pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas de natureza inferior? Ele não está falando que são dos espíritos inferior, e sim da natureza inferior. E também não está falando da moralidade, está falando da inteligência. Então, moralidade e inteligência são totalmente diferentes. Você pode ser inteligente e não ter moral. E pode não ter tanto inteligente, mas ter uma grande moral. Então, o que ele quer dizer aqui, né, que essas pessoas idiotas, pessoas que ficam meio com a mente meia travada, fica meio abobado, né, fica aquele ser que o pessoal chama até de doido, mongoloide, né? As pessoas chamam que fala que tem Down, são pessoas inteligentíssimas, né? Pessoas inteligentíssimas. Tem aquelas pessoas que sofrem problemas mentais, né? Que você vê aí, são muito inteligentes, mas os seus órgãos não se desenvolveram propositalmente pela espiritualidade, para que ele não usasse a sua inteligência para o mal. Então, inteligência e moralidade são duas coisas distintas e diferentes. Então, ele aqui, a pergunta é em relação à inteligência, não à moral. Ok? Na 372, ele pergunta assim: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Aí ele responde assim: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofre por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Ou seja, é proposital que a espiritualidade fez isso, para que ele não use a sua inteligência novamente para o erro, para a maldade, né? Imagine a pessoa usar a sua inteligência para ser um cara que dá grandes golpes, um cara que tem poder de usar a sua inteligência para fazer algo de ruim, fazer uma bomba atômica. Como é que essa pessoa se sente? Né? Fazer algo que realmente prejudica a humanidade. Ok? Na letra A pergunta assim ainda: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem desta. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que o deixe de ser bom músico, né? Então, os órgãos, ele não impede da mediunidade. O que impede a mediunidade, né, são outras situações. Porque às vezes você pode ter os órgãos capazes de se tornar um bom médico, mas você não tem a moral, não tem a condição, né? E acaba a espiritualidade
não se conectando a você. Aí você vai falar para mim, mas tem pessoas que trabalham para o mal com mediunidade. Pois é, ele tem uma moral baixa. Aí ele atrai esses espíritos inferiores. Ele não atrai espírito de luz. Que os espíritos de luz vêm para perto de você quando você está pensando em fazer o bem. Em você procurar a sua reforma, você procurar melhorar. Ou que você tem um grande débito, né? E você tem de alguma forma trabalhar na mediunidade para atingir mais pessoas para poder ajudar. Aí ele ainda completa assim: em posse distingue o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam ou obstadas ou desnaturadas, como no idiotismo e de loucura. São casos patológicos e não gozando nesse estado a alma de toda sua liberdade, a própria lei humana isenta da responsabilidade de seus atos. Então tem pessoas, que vêm com essa deficiência do órgão que não consegue trabalhar com a mediunidade. Não consegue, porque o órgão não está em condições. E isso foi, como eu digo, foi proposital, foi planejado dentro do plano espiritual. Na 373 pergunta assim: qual será o mérito da existência de seres como os cretinos idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acha incapacitado de progredir? Aí responde: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Ou seja, esse espírito que vem nessa situação, ele não vai nem para frente nem para trás, ele vai ficar estacionado. Um espírito, por exemplo, acamado, um espírito que não anda, não fala, fica ali naquela cama como se fosse um vegetal, só mexe o braço, só mexe os olhos, ele está ali espiando alguma coisa. Então ele não vai ter uma evolução de progressão, mas vai pagar o que ele deve. De qualquer forma, se você reparar, também é um avanço. Aí na letra A pergunta assim: pode assim um corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Ele responde: certo gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. Ou seja, pode ter sido um espírito muito inteligente em outra vida, fez tanta besteira que teve que ser contido dessa maneira. Então, às vezes, aquela pessoa que você acha que é um louco, é um gênio, é uma pessoa inteligentíssima, mas sua moral realmente é baixa. Aí ele continua assim: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhe resulta uma existência inferior à que tiveram a uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelha ao gema que Toles os movimenta a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos o cego. Então, quando eles vêm assim, é uma expiação. Eles estão espiando alguma coisa, Então, eles estão tendo que ser cotido para não fazer mais besteira ainda. Ok? Vamos agradecer a espiritualidade, porque foi um estudo legal, que nós temos espírito lá do outro lado nessa situação também, não é só aqui não. Tem espírito lá do outro lado lá, que estão tão fora de si que a gente poderia dizer que eles são uns idiotas, estão com problema mental, porque eles ficam numa frequência que não consegue raciocinar, E aí a espiritualidade tem que ir lá, recolher, tratar deles, cuidar, levar para um local de tratamento, ok? Então vamos fazer nossa oração aqui, nossa prece e agradecer a espiritualidade. Obrigado, Bom Espírito, obrigado por estar sempre protegendo esse estudo. Obrigado também por estar trazendo sempre esses nossos irmãos que aqui vêm estudar, vêm nos ouvir, vêm poder entender a situação que se encontra. Sendo assim, damos como término o estudo de hoje. Que assim seja e assim é.